Então, vamos lá. Então, quem teve dorzinha pode já começar a fazer um alongamento desde já, tá? E aí, a partir das 36 semanas, a gente tá ali mais forçazinha ali naquela região. Então, como que a gente faz esse alongamento? Eu sempre gosto de fazer com a perna assim, né, aqui em cima, porque depois da barriga fica mais difícil da gente fazer, né, os movimentos. Então, assim fica um pouquinho mais fácil. Eu gosto também sempre de indicar o quê? Depois do banho. Porque já higienizou, já relaxou, né, já fez aquele xixi, já botou aquela aguinha quentinha. Então, com um dedinho, até depois do e-book vai estar, tá, gente? Certinho, a aberturinha ali. E vocês vão fazer os movimentos ali, tá? Pra não esquecer. Então, tá aqui nessa região. A gente vai botar esse dedinho aqui na aberturinha, ó. E aí, a gente vai empurrar pra baixo. Aí, a gente vai segurar o quê? Uns 15 segundinhos, tá? E aí, vocês vão fazer na massagem. Pode ficar paradinho assim, ou pode fazer e voltar, tá? Às vezes, eu gosto de fazer o quê? Segurar mesmo 15 segundos e conta. 1, 2, 3. Aí, depois vai pro lado. E vai pro lado. Aqui a minha vai ficar diferente, né? Ó. E vai pro lado. E 15 segundinhos também. Então, conta 1, 2. Até pra não doer a coluna e tal, né? A gente vai fazendo devagarinho. Depois faz a mesma coisa do outro lado, tá? Então, assim, ó. Vocês têm que sentir uma leve dorzinha. E essa dorzinha depois tem que passar, tá? Pode fazer quantas vezes por semana? Pode fazer um dia sim, um dia não. Pode fazer umas 2 vezes por semana. Porque assim, ó, quem tá no meio da gestação tem tempo. Tem tempo pra fazer, então começa a fazer umas 2 vezes por semana, tá? Até assim, não doer mais. Tu palpar aqui por cima e dizer, não, agora não tem mais dor, tá? E aí, esse movimento vocês podem estar fazendo em casa. Porque a gente tem um músculo que é aqui porque o bebê vai passar, né? Então, se esse músculo tá tenso, já tá doendo agora, pode lacerar com mais facilidade, tá? Na hora do parto também, eles usam, eles seguram um pouquinho aqui. Quando eles veem que a cabeça às vezes vai vir muito rapidinho, a cabeça tá vindo e aí a musculatura ainda não acostumou com aquela pelezinha ali que tá esticando, né? Imagina, vai ser uma cabecinha. Então, às vezes, o que eles fazem? Eles seguram com a mão ou eles seguram aqui embaixo. Pra quê? Pra pele começar a acostumar com aquela pressão que vai vir. E aí, depois de um tempinho, não sei quanto tempo certinho assim, depois eles deixam sair. Então, às vezes, quando a gente tá sentindo que tá saindo, eles seguram um pouquinho pra acostumar aquela região e depois deixar o bebê sair, relaxar, tá? Então, esse alongamento, ele é muito importante pra quem quer ter parto normal, não ter laceração. Outra coisa muito importante é que aqui atrás, a gente tem um músculo, e esse músculo ele se insere aqui nesse pubis, desce lá pro baixo e sobe aqui, tá? Então, esse músculo, ele também pode arrebentar no parto normal, se a musculatura estiver muito tensa. Então, assim, a gente tem que alongar bastante, tanto no pilates, tanto nos exercícios que eu vou ensinar pra vocês fazerem em casa, no chão, né? Então, a gente tem que trabalhar muito essa musculatura. Porque também depois de arrebentar, pode acontecer o que futuramente? A bexiga cair, ter escape de xixi, ter dor na relação. Então, tudo isso pode acontecer, né, depois ali do pós-parto. Então, às vezes também, por isso que o parto normal, ele é tão traumático. Porque às vezes a gente não se prepara, a gente acha que tudo vai acontecer lá só. E não, a gente já tem que se preparar naquelas 40 semanas ali, tá? Então, esse alongamento, ele é muito importante. A gente também pode estar alongando, às vezes quem já tá com dorzinha na relação, às vezes vai fazer relação e tem dor, a gente também pode estar alongando os lábios, tá? Então, como que a gente alonga os lábios? Depois do banho, ou naquela posição ali, né? Ou às vezes em casa, né, deitadinha na cama, vocês vão pegar os lábios aqui. Às vezes não vão conseguir ver, mas vão conseguir pegar. Então, a gente tem os grandes lábios, são maiores, né, mais gordinhos, e tem os pequenos lábios que são mais dentro, tá? Às vezes os pequenos lábios são maior que o maior, que ele é mais larguinho, mais pontudinho, assim. Então, o que que a gente faz? A gente segura o lábio de dentro e dá uma esticadinha. Como se quisesse rasgar. O de fora? O de fora, o de dentro. Pode fazer o de fora também. O certo é fazer o quê? Nos dois. Entendi. Certo?
Segurar em cima e puxar embaixo. Segurar em cima e puxar embaixo. Aqui na minha avaliação, pra quem não sabe, né? A paciente fica sem roupa, igual no ginecologista. E aí eu que vejo essa aberturinha, eu que faço essa palpação pra ver se tem dor, eu que libero essas dorzinhas e depois eu sempre peço pra elas fazerem em casa também, tá? Então, o que a gente faz? Segura o lábio, ó, e tenta esticar, dá uma rasgadinha. E segura e tenta rasgar mesmo. E depois vai mais pra baixo. Às vezes, quanto mais embaixo, mais dorzinha, tá? E no de fora também a gente pode fazer a mesma coisa. Às vezes, quem é bem curiosa, pode pegar, abrir, botar um espelhinho. Geralmente também, às vezes, essas aqui, esse espelhinho aqui ficou muito pequenininho. Mas o que a gente pode fazer? Pegar um espelho maiorzinho, botar na frente, ó, e aí a gente se olha. E aí o que a gente faz? Quando a gente abre os lábios aqui, se a gente vê um risquinho branco, ou a gente vê assim, nossa, a pele, a carne tá muito branquinha, é o quê? É falta de circulação. Então aquilo ali que tá causando aquela dorzinha chata. Então o que a gente tem que fazer? Massagem também. Então a gente pega o lábio maior também e dá aquela esticada. Pode esticar e ir soltando assim, ó. Para a circulação. Fazer a circulação voltar ali. Então, ó, pegou o lábio aqui, né? Pode pegar aqui, ó, e começar, tipo, rasgar. E no caso, fazendo esse deslize do braço, do dedo, tá? Assim, com bastante forcinha. Ou pode pegar aqui e só ir esticando assim, ó. Então, tem duas maneiras de fazer, tá? E aí, vocês podem estar fazendo isso em casa. Grávida ou depois de grávida também pode estar fazendo. E depois de fazer esses movimentos de alongamento, a gente pode estar fazendo aquela contraçãozinha também. Pra quê? Pro pós-parto não ter tanto uso de daquelas calcinhas, sabe? Mas às vezes assim, vai usar calcinha, mas é tão chato, eu acho que a gente se sente muito impotente quando a gente molha uma calcinha, né? E não é normal. Então a gente pode estar prevenindo, diminuindo aquele escape. Porque demora bastante tempo até voltar ao normal, né? Então se a gente puder ajudar a voltar mais rápido, tudo fica mais fácil, né? Então a gente sempre vai fazer esses movimentos para soltar aquela região para ganhar mais fácil, dilatar mais fácil, tá? Então vocês podem fazer esse movimento ali, como eu falei, para os lados e para baixo, tá? A gente até pode fazer assim, mas eu acho muito difícil fazer assim. Então eu sempre pego um também e faço, e empurro pro lado e seguro um pouquinho, tá? O dedinho lá dentro, até não esqueci de pegar. Mas depois eu vou mandar pra... Acho que tá ali, vou procurar por aqui pra vocês verem. Porque assim, ó, hoje em dia a gente vê a foto na internet, é uma coisa. Vai ver numa ressonância magnética, duas pessoas ali junto, sabe? O pênis lá dentro é muito diferente e é muito legal. Então eu quero depois pegar pra vocês verem, tá? Então, nessa questão do alongamento, principalmente na 36ª semana, fazer bastante. Daí de 15 segundos pode aumentar para 30, tá? Pode aumentar. Porque daí, como eu falei, vai dilatar mais fácil, vai relaxar mais fácil, certo? E na questão do Pilates, né, a gente trabalha muito a mobilidade ali do quadril, né? A gente trabalha muito a mobilidade do quadril. A que eu falei no começo, não sei se eu falei para as meninas, que eu gosto muito da relaxina, que é o hormônio que a gestante produz no início da gravidez, né? A relaxina, ela vai atuando nas nossas articulações. Então, o nosso quadril ele tem que estar móvel o suficiente para parir e forte o suficiente para não ter dor, tá? Porque daí pode dar dor no pubis, pode dar dor no cóccix, no sacro, nas costas. Então, tem mulher que produz muita relaxina e aí acaba que a musculatura fica um pouco mais solta. E aí a gente tem que fortalecer para não ter aquela dorzinha chata. E o bebê tá aqui sempre, né? Empurrando lá para baixo. Então, nas fases, a gente tem 3 fases que a gente trabalha bastante na doulagem, tá? Que são ali a parte do parto. A primeira parte é quando o bebê vai encaixar aqui. Deixa eu pegar aqui. Só para mostrar para vocês. Então, quando o bebê começa a encaixar aqui, a gente quer abrir mais essa pelve. Então, o bebê está se encaixando aqui, está rodando para descer. Então, a gente quer abrir mais essa pelve aqui em cima.
Então, que movimentos que a gente faz? Geralmente, a gente abre mais a perna. Quando a gente quer que esse bebê desça mais, abra esse quadril. Depois de um tempo que ele já desceu, que a gente já sente que ele desceu, já deu mais os dedos, aumentou mais os dedos de dilatação, a gente vai fazer um movimento diferente. A gente vai fazer uma assimetria, assim. Então, a perna que estava assim, vai ficar assim. Então, o quadril que estava assim, ele vai ficar assim. Para deixar esse bebê cair mais para baixo, descer mais. Aí, depois que ele desce mais um pouquinho, a gente vai fazer um movimento contrário. Agora, a gente quer que ele saia aqui. Porque, ó, o buraquinho que estava assim, que a gente é assim sempre, né? Esse buraquinho a gente quer que ele abra. Então, a gente junta mais as pernas. A gente junta o quadril aqui pra dentro pra abrir lá pra fora. Abrir aqui embaixo, no caso, né? Pra facilitar ainda mais a saída do bebê. Então, a gente, lembrando, aqui vai estar a nossa vulva, né? Então, esse bebê tá saindo. Se essa vulva, ela tá tensa, ela não tá dilatando, mas o bebê tá sempre ali empurrando. Então, por isso que é muito importante a questão do alongamento. Então, depois que a gente ajudar a fazer esse movimento de abrir o quadril, o bebê ele vai começar a sair aqui. E aí a gente já alongou, a gente já trabalhou essa mobilização e aí ele vai começar a dilatar. E aí corre menos risco de fazer epísio, né? De fazer epísio. E o mais importante é daquele músculo que tem aqui não lacerar, ele não romper. Então, às vezes eu atendo as mais senhorinhas e eu sinto de um lado, que a gente faz a palpação, né, dentro aqui. E aí, às vezes eu sinto que um lado aqui, dentro, tem uma carninha. Aí eu vou do outro lado da carninha, não tem, porque rompeu. Tu vê que interessante, né? E isso não tem, eu acho que um exame que veja, não lembro. Acho que só na ressonância. Mas quem é pra bater uma ressonância pra ver se rompeu isso? Ninguém. Porque esse sintoma só vai acontecer muito pra frente. Às vezes vai ter o escape ali, pós-gestante, ali pós-parto. Só que aquela coisa ruim, que a gente é nova ainda. A gente tá ativa sexualmente. Então aquele músculo vai mexer ainda. Então quando a gente tem relação, a gente sempre tá contraindo a musculatura. Então ela ainda tá forte. Só que com o passar dos anos, né, a gente não vai mais usando aquela musculatura, vai perdendo essa questão de relação sexual também. A mulher não se conhece muito, aí vai depois vindo. Ah, minha bexiga caiu por causa do parto. O parto foi 30 anos atrás, né? Então, eu também falei ali do pós-parto, que geralmente na cesárea, a relaxina sai totalmente do corpo depois de 5 meses. Então, pós-parto, cesariana, a mulher deve se cuidar uns 5 meses. Né? Como eu falei, não ficar pegando peso, ai, nunca vou pegar peso, não. Mas não vai sair fazendo faxina, fazendo aquela coisa lá da louca, né? Pode fazer uma vez ou outra, mas não sempre, não. Vida normal, espera, relaxa, calma. E quando é parto normal é 3 meses. Então, parto normal, tu vê, já ganha 2 meses ali a mais, né? Então, esse movimento do quadril a gente vai fazer um pouquinho lá. E essa questão do quadril, ela é muito importante para facilitar o parto, né? Então, se a gente sabe o movimento que a gente faz na hora de descer, né? Ou aí naquele e-book que eu vou mandar para vocês, tem algumas posições que vocês podem estar fazendo ali. Né? O que eu falei pra Gi fazer? Eu assim, Gi, caminha, que é o que eles mandam caminhar, e às vezes sobe e desce escada. Isso. E aí eu mandei 2 vídeos pra ela. Ela falou? Não, eu não falei com ela pessoalmente. Eu falei assim, porque eu ia ajudar ela e ela ia fazer a consulta na sexta. Daí eu não pude fazer na sexta. Daí ela estourou a bolsa, não sabe. Eu assim, ai meu Deus, que bom que eu não fiz pra ficar achando que era eu. Aí ela assim, ai, não sei o que, não sei o que. Daí assim, ó, então expliquei pra ela algumas coisas, eu mostrei assim, por chamar de vídeo, assim, ó. Vou te mandar os vídeos da manhã, que daí tu vê também, que a gente vai ficar mais segura. E ela disse que ajudou um monte aqueles vídeos nossos ali. Porque... As posições, tá, eu vi que ela fez. As posições, porque, e assim, ó, quem for fazer parto normal tem que ouvir muito o corpo. Porque às vezes, igual fizeram com a outra menina. Ah, a menina tava aqui, já tava saindo, ganhando. Mandaram ela deitar. Pra ela tava muito fácil deitada. Mas o certo não é. O certo era fazer outra posição.
quem for fazer às vezes deitado, o que a gente sempre pede? Porque antigamente ficava bem deitadona, né? Bem deitadona, e fazia força assim, né? A gente não deve fazer essa força, a gente deve fazer o quê? A placenta, quando a gente está sentindo a contração, né? Vocês que já ganharam filho, às vezes vocês vão até saber também o que eu tô falando. Quando a placenta contrai, ela quer subir. E aí ela quer subir para quê? Ela vai apertar o bebê para o bebê sair aqui. Se a gente tá aqui, essa placenta ela quer subir. A gente tá mandando ela descer horas e horas e horas e horas e horas de parto. Porque tu não tá ouvindo teu corpo. Porque ele quer que tu suba e alguém tá mandando tu fazer força para baixo. Então a placenta não vai subir e ela não vai apertar aqui para sair o bebê. Então é como se o bebê estivesse aqui e quando a gente apertasse esse bebê descesse. E aí então uma posição que um movimento de flexão a gente não deve fazer. E a gente vê muito isso no filme, né? De fazer força. Vê se a Juma fez. A Juma não fez. Ela fez ao contrário. Agarrou o árvore e foi pra trás. Isso, o movimento de pra trás. Esse movimento aqui, se vocês for ver, parece que dá mais uma esticada, parece que dá mais uma amassada na barriga, então parece que ajuda a amassar aqui. Eu até não vi a cena, mas eu vi a foto. Então, o que a Juma fez? Ela tava aqui, aproveitando a gravidade, tava com a perna bem aberta, né? Soltando ali, relaxando. E aí, ela fez assim, né? Dá pra ver na foto que ela tá assim. Então, assim, ela ouviu o corpo dela, sabe? E isso é muito importante. Tu que já fez aquelas duas posições. A gente fez duas posições com a Mayara. Uma deitada de lado. E teve gente que ganhou assim e disse que, nossa, foi muito fácil. Lá no nosso curso a gente também fez essa posição de lado. Daí o que a gente faz? A gente tem um balonete, eu até não tenho, mas geralmente fiz o pélvico, assim, tem esse balonetezinho. E a gente coloca o balonete lá dentro. E a gente infla esse balonete. Até a pessoa dizer assim, ó, não aguento mais. Aí o que a gente faz? A gente faz de conta que tá induzindo um parto. A gente bota a pessoa na posição e pede pra ela fazer o expulsivo. Que é o quê? Relaxar. Soltar, fazer aquela aberturinha ali na vulva, né? E aí ela disse que, nossa, assim, parece que nem fez força. Ela só relaxou, saiu. Depois com a mesma menina lá, né, a gente também fez, aumentou o balonete, botou o balonete lá dentro, como se fosse a cabeça do bebê, tá? E aí a gente botou ela nessa posição assim, deitadinha mais pra trás, e o balonete ali dentro. E aí a gente disse pra ela também, ó, relaxa. Saiu também com bastante facilidade, mas ela ainda preferiu de lado. Então a gente fez contigo, tu preferiu de assim, né? Assim? Então assim, sempre tem que ouvir o que o nosso corpo quer. Mas eu falei, se quiser ir pro banho, vai pro banho. Se quiser ficar de quatro, fica. A gente faz bastante posição aqui no Pilates já meio que pra preparar isso, né? Ela veio sentada, né? Ela sentada? Ela sentada, mas tipo aquela escadinha lá, é como se ela estivesse na escadinha de baixo. É o croca, né, Débora? É o cócoras. É o banquinho, né? É o banquinho. E o que a Tati está dizendo, assim, é muito engraçado, porque relaxar nessa hora, né? Né? E é real, né? A gente vê em todos os partos que hoje a gente está optando pelo parto humanizado, esse parto normal humanizado, que é isso que ela está dizendo agora, a mulher vai sentir o corpo, a mulher que vai se perceber, né? Essa é a humanização. Não era antes tu deitar numa cama, vai ser aqui. Né? Tem outras milhares de opções hoje que está disponível para ti para ver o que tu quer na hora, né? O que tu quer na hora. O que tu quer na hora. E anteriormente, nesses partos que se colocava a mulher naquela cama que já era... Pode fazer né? aquela posição Aquela assim, que tu ficava aqui, tu segurava aqui E faz força. e faz força. E a mulher vem pra frente, vai fazer força. Faz força de cocô, relaxa. Como é que tu vai fazer isso? Né? Uma coisa totalmente desconfortável que tu tá expondo na hora. Tudo isso aqui, né? Que ainda tu pode fazer o número 2. Certeza, né? Alguns não fazem, outros fazem, né? Enfim, é tudo. E tu fica preocupado, como é que tu vai relaxar na hora? Meu Deus, eu vou fazer cocô? Se eu fizer cocô, Minha sogra cabeça, fez na cabeça do meu namorado. Se eu fizer cocô, e aí? É normal, né? Porque é pra ser normal. Pode acontecer. Pode acontecer. Então tudo é o estresse, esse relaxar que eu achei o máximo de falar. E
E assim, ó, por isso, Esses exercícios são. por isso assim, que é interessante assim, ó, quando eu tô falando, quando eu falo relaxar, eu solto, sabe? Uhum. Então também é muito importante assim, aceitar aquela contração. Isso eu achei muito legal que alguém que ganhou neném falou. Nossa, quando eu comecei a aceitar aquela contração, parece que foi mais fácil, que daí eu relaxei. Senão eu ficava sempre, sempre, né, segurando. Então quando ela começou a ouvir o corpo, não lembro quem foi. Começou a ouvir o corpo, respirar, sentir. aceitar aquela contração e fazer o movimento de soltar mesmo, sabe? Por isso que é legal a gente se ver. Pegar o espelhinho, apertei, agora eu vou soltar, olhar, abriu. Nossa, não mexeu. Tem que mexer. Tem que vir um pouquinho a boquinha lá pra dentro e depois ela tem que abrir, tá? É bem assim. Então faz esse movimento aqui, ó. Veio o movimento, fechou um pouquinho, subiu, aí às vezes pode vir um bumbum junto. E depois a gente faz o quê? Abre a boquinha. E é esse abre a boquinha que a gente tem que fazer na hora do parto. Então se a gente tem consciência do nosso corpo, tudo fica mais fácil, né? Então por isso que às vezes, né, quando você chegar em casa, ou talvez não hoje, que a gente já vai estar mais tarde, tentem fazer em casa. Quando for fazer o alongamento, pega um espelho, ou às vezes pega a câmera do celular e olha, mexeu, não mexeu, faz em pé, faz deitada na cama, né? Faz deitadinha, bota ali pra vocês verem. Tem que mexer, tem que ter um balacobacozinho ali. E aí depois do parto, quando a gente tiver tempo, a gente já começa a fazer aquele apertazinho de novo. Pra quê? O escape de xixi melhorar mais rápido, pra tudo melhorar. Mas aquela dorzinha que a Débora falou, da relação é normal, né? O que a gente pode fazer? Fazer devagarinho aquela solturinha de novo. Porque é uma música que recebeu muito estresse, né? Então pode fazer aquele movimentozinho ali de alongar, tá? Na episiotomia, eu peguei uma paciente que ela tem episiotomia assim, então ela sente ainda. Ela tá no segundo filho e ela sente ainda, daí a gente soltou. E é engraçado que aí como eu faço aquele movimento de puxar assim, né? Eu consigo ver os pontos ali dentro. Eu consigo ver o branco, sabe? E aquele branco a gente tem que meio que desmanchar, sabe? Então assim, é bem desconfortávelzinho. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo. E eu também falei pra ela fazer. Depois que ela começou a fazer, diminuiu muito a dor dela. Mas aquela dor intensa de tirar toda aquela aderência ali, a gente vai fazer depois do parto. Porque como eu falei, gestante não pode, nós terapeutas, né, não podemos induzir muito dor. Então a dor vocês têm que sentir assim, uma dor de 1 a 3, 1 a 4 no máximo. Não pode ser uma dor que às vezes eu vou fazer em ti, que é uma dor 8. Sim. Sabe? Então sempre tem que ter aquela dorzinha 3, 4. Não pode ser uma dor insuportável. A gente não pode induzir dor na gestante. Tá certo? Vamos lá pra baixo então fazer um pouquinho dos exercícios.